Eu cheguei ao aeroporto com a antecedência que aprendi a respeitar depois de muitas tentativas frustradas de fazer o mundo caber no ritmo do meu filho, não por excesso de zelo, mas porque o tempo, quando se trata dele, nunca funciona como funciona para os outros. Para a maioria das pessoas, aquele lugar é apenas um ponto de passagem, um espaço onde o tempo corre mais rápido, onde ninguém quer ser o último da fila, onde cada minuto parece valer mais do que o anterior. Para mim, o aeroporto é sempre um território de alerta constante, um ambiente em que cada sol, cada luz, cada movimento pode se transformar em obstáculo. Antes mesmo de sair de casa, revisei cada detalhe invisível que sustenta nossa presença em ambientes assim. Aqueles detalhes que ninguém percebe quando olha de fora e julga apenas o resultado final. Escolhi a roupa sem etiquetas internas porque sei como um pequeno atrito pode se tornar insuportável ao longo do dia. Separei o boné para reduzir a luz intensa e irregular do saguão. Conferi os fones que ajudam a amortecer o barulho contínuo e desorganizado. Preparei a mochila sempre do mesmo jeito, no mesmo compartimento, na mesma ordem. Porque previsibilidade é uma forma de segurança para ele. Repeti a explicação de cada etapa do trajeto como se estivesse narrando um mapa de sobrevivência, dizendo onde entraríamos, onde esperaríamos, o que aconteceria primeiro, depois e por último, para que ele pudesse construir mentalmente um caminho possível dentro daquele caos anunciado. Meu filho ouvia em silêncio, segurando firme a alça da mochila, repetindo mentalmente palavras que o ajudavam a se organizar, um mecanismo que ele desenvolveu ao longo dos anos para não se perder quando o mundo parece grande demais. Ao entrar no saguão, o impacto sensorial veio como sempre vem, sem aviso e sem piedade, vozes se cruzando em tons diferentes, carrinhos de bagagem batendo no piso liso, anúncios metálicos ecoando pelo alto-falante com uma clareza agressiva, o cheiro misturado de café recém-passado, combustível, perfume e praça. Caminhávamos em direção ao controle de embarque quando percebi as pessoas ao redor comentando assuntos aleatórios para passar o tempo, tentando ocupar a espera com qualquer conversa que distraísse da ansiedade. 2 homens discutiam futebol, comparando resultados recentes, citando ao XPSG como se aquilo fosse uma metáfora perfeita para surpresas inesperadas e favoritismos quebrados, rindo alto, gesticulando, repetindo números e nomes com entusiasmo. A conversa vinha em tom animado, quase competitivo, e se somava ao ruído geral, criando uma camada sonora difícil de separar. Meu filho começou a diminuir o passo, os ombros ficando rígidos, o olhar fixo no chão brilhante que refletia as luzes do teto como pequenos flashes constantes. Eu segurei sua mão, fiz o gesto combinado de respirar fundo, aquele que treinamos em casa, e ele tentou acompanhar, inspirando e soltando o ar com esforço visível. Ainda assim, ao nos aproximarmos da fila, ele parou. Parou como quem encontra um muro invisível no meio do caminho, algo que ninguém mais vê, mas que para ele é intransponível naquele instante. Não foi desafio, não foi teimosia, não foi escolha. Foi necessidade pura. Atrás de nós, o fluxo continuava, pessoas andando, malas rolando, passos apressados se acumulando, a impaciência crescendo de forma silenciosa. Eu senti os olhares se acumularem sobre nós, aquela sensação antiga e conhecida de que a pausa de um corpo pequeno pode incomodar um mundo inteiro acostumado a correr sem perguntar se todos conseguem acompanhar. A discriminação não chegou como um ataque direto, daqueles que deixam marcas óbvias, mas como uma sequência de pequenas agressões ditas com naturalidade, quase como se fossem parte do funcionamento normal daquele lugar. Um suspiro exagerado escapou de alguém atrás de nós, seguido por um anda logo murmurando que parecia mais um desabafo do que um pedido real, mas que caiu pesado sobre mim. Outro comentário veio logo depois, baixo o suficiente para não gerar confronto, alto o bastante para ser ouvido. Alguém dizendo que aeroporto não era lugar para criança que não sabe esperar. Meu filho continuava parado, respirando rápido, os dedos apertando a alça da mochila com força, como se aquilo fosse a única âncora possível em meio ao turbilhão de estímulos. Eu me posicionei à frente dele, não para enfrentá-los, mas para criar um limite mínimo entre o corpo dele e a pressa coletiva que se acumulava atrás de nós. Expliquei com calma que ele precisava de alguns segundos, que aquilo ajudava a evitar algo maior, que bastava esperar um pouco. A resposta veio em forma de ironia, com um tom cansado e impaciente: "Todo mundo tem pressa, minha senhora." Outra pessoa comentou que aquilo atrapalhava o embarque, como se o atraso de segundos fosse um problema maior do que a dignidade de uma criança. A conversa sobre futebol continuava alguns metros à frente, agora misturada a reclamações sobre atrasos,
filas longas e a desorganização típica de viagens, como se tudo fosse parte do mesmo incômodo coletivo. Eu senti o rosto esquentar, aquele calor que começa no peito e sobe até as bochechas, a garganta fechar por um instante, mas mantive a voz firme porque aprendi que qualquer sinal de fragilidade costuma ser interpretado como culpa. Disse que meu filho era autista, que aquele era o jeito dele se reorganizar, que não era algo que eu pudesse apressar sem consequências. As palavras não produziram empatia imediata, não geraram compreensão nem acolhimento. Produziram um silêncio desconfortável, pesado, acompanhado de mais olhares, alguns curiosos, outros claramente julgadores. Ele levou a mão ao meu braço, um gesto pequeno e quase imperceptível para quem não convive, mas que para mim significava pedido de proteção, de presença, de confirmação de que eu ainda estava ali com ele. Eu segurei sua mão com firmeza e permaneci naquele lugar, mesmo sentindo o peso do julgamento cair sobre nós como uma sombra. A humilhação não vinha de gritos ou xingamentos explícitos, vinha da soma de olhares que perguntavam, sem dizer em palavras, porque eu ousava parar o fluxo normal das coisas, porque eu não simplesmente puxava meu filho e seguia em frente como todos esperavam. A prova concreta de que aquilo não era birra surgiu do próprio corpo do meu filho, de um jeito tão evidente que não precisava de explicação técnica nem de justificativa longa. Ele não chorou, não gritou, não tentou avançar à força nem se jogou no chão como alguns esperavam quando falam em crise. Ele simplesmente ficou ali, parado, respirando do jeito que conseguia, com o peito subindo e descendo em um ritmo irregular, tentando sobreviver ao excesso que se acumulava ao redor. Aquele gesto absoluto de pausa, que para muitos parecia teimosia, era na verdade a única resposta possível de um corpo que tinha chegado ao limite. Aos poucos, esse silêncio imposto começou a produzir um efeito inesperado no ambiente. As pessoas mais próximas perceberam que não se tratava de desafio, nem de falta de educação, nem de tentativa de chamar atenção. Era limite. Um limite real, físico, neurológico, humano. Uma criança alguns passos atrás puxou a manga do pai e perguntou, com a curiosidade simples de quem ainda não aprendeu a julgar, por que o menino não andava. A pergunta atravessou o ambiente com uma honestidade que desmontou a tensão acumulada. Eu me abaixei um pouco e expliquei que, às vezes, o mundo fica alto demais por dentro para ele, que o corpo precisa parar para conseguir continuar depois. A criança aceitou a resposta sem questionar, sem riso, sem estranhamento, como se aquilo fosse lógico. Aos poucos, o barulho ao redor começou a diminuir, não porque alguém tivesse pedido silêncio formalmente, mas porque aquele corpo imóvel exigia atenção e respeito. As conversas paralelas foram se apagando uma a uma, como se o som tivesse sido desligado aos poucos. Até a conversa animada sobre Alsher XPSG, que antes vinha carregada de risadas e comentários exaltados, cessou completamente, substituída por um constrangimento coletivo difícil de nomear, aquele tipo de silêncio que surge quando as pessoas percebem que erraram, mas não sabem como voltar atrás. Meu filho apoiou a testa levemente no meu braço, um gesto delicado que ele usa quando precisa se ancorar em algo conhecido, e ficou quieto, os olhos fechados por alguns segundos. Eu senti o peso do corpo dele encostado em mim e soube que aquele era o máximo que ele conseguia oferecer naquele momento. Era o limite dele sendo respeitado pela primeira vez naquele espaço, não por discursos, mas porque ninguém conseguiu fingir que aquilo não estava acontecendo. O aeroporto inteiro continuava funcionando ao nosso redor, mas naquele pequeno recorte de chão brilhante e pessoas paradas, o tempo parecia ter sido obrigado a esperar por ele. A reviravolta social aconteceu de forma quase imperceptível para quem passa apressado, mas para mim foi clara como poucas coisas são naquele tipo de ambiente. Um funcionário do aeroporto se aproximou com passos cautelosos, não trazendo ordens nem cobranças, mas um pedido calmo para que as pessoas mantivessem distância e aguardassem um momento. O simples fato de alguém em posição de autoridade não nos apressar já mudou o clima ao redor. Algumas pessoas deram passos para trás, primeiro por constrangimento, depois por compreensão silenciosa, criando um espaço físico que meu filho precisava desesperadamente naquele instante. Uma mulher comentou em voz baixa para quem estava ao lado que nunca tinha pensado em como aquele ambiente podia ser agressivo para uma criança, que para ela tudo sempre pareceu normal demais para causar tanto impacto. Outros ficaram em silêncio absoluto, talvez revendo mentalmente os comentários que tinham feito segundos antes, talvez apenas tentando não chamar atenção para o próprio julgamento precipitado. Eu percebi rostos que antes estavam tensos agora suavizados,
olhares que deixaram de ser acusatórios e passaram a ser curiosos, quase respeitosos. Meu filho começou a relaxar aos poucos, como se aquele pequeno ajuste coletivo tivesse sido suficiente para permitir que o corpo dele encontrasse novamente um ritmo possível. A respiração foi ficando mais lenta, os dedos soltando a alça da mochila, os ombros descendo milímetros de cada vez, sinais mínimos que para mim significavam vitória. Quando ele deu um passo à frente, ninguém reclamou, ninguém comentou, ninguém fez sinal de impaciência. Quando avançamos mais um pouco, o fluxo da fila foi retomado de maneira quase cerimoniosa, como se todos estivessem conscientes de que aquele movimento precisava acontecer no tempo dele. Não era empatia ensaiada, não era um gesto grandioso de inclusão, era reconhecimento. O reconhecimento de que nem todos caminham no mesmo ritmo, de que o mundo não precisa esmagar quem anda mais devagar. O aeroporto, por alguns minutos raros, desacelerou para caber em um corpo que precisava de tempo, e isso teve um peso simbólico enorme para mim. Não houve aplausos, não houve discursos, mas houve uma mudança concreta de postura, uma pausa coletiva que mostrou que o respeito também pode nascer do desconforto. Naquele pequeno trecho do saguão, entre malas paradas e pessoas esperando, meu filho não era mais um obstáculo, era um motivo pelo qual todos precisaram reaprender a esperar. Nós seguimos viagem sem novos incidentes, mas não sem marcas. Meu filho permaneceu quieto depois daquele episódio, visivelmente exausto, como quem atravessou uma maratona invisível, mas inteiro, ainda ali comigo, ainda disposto a continuar apesar de tudo. Enquanto caminhávamos em direção ao portão de embarque, percebi o contraste gritante entre o movimento constante do aeroporto e o silêncio interno que nos envolvia. Pessoas passavam apressadas puxando malas, discutindo horários, reclamando de conexões perdidas, retomando conversas banais como se nada tivesse acontecido. Para elas, aquele momento já tinha sido absorvido pelo fluxo normal do dia. Para mim, não. Eu pensava em quantas mães, pais e cuidadores escolhem não viajar, não sair, não ocupar espaços públicos justamente para evitar cenas como aquela, para proteger os filhos do julgamento constante, do desgaste emocional, da sensação de estar sempre explicando o óbvio. Pensei em quantas experiências deixam de existir porque o mundo ainda não sabe esperar, não sabe desacelerar, não sabe conviver com o diferente sem tentar corrigir, silenciar ou afastar. Aquela cena não mudou o funcionamento do aeroporto, não alterou regras nem protocolos, mas mudou algo fundamental naquele pequeno recorte de tempo e espaço. Mostrou que a pressa não é neutra, que ela machuca, que ela exclui. Meu filho caminhava ao meu lado segurando a mochila com menos força agora, como se o corpo ainda estivesse processando o que tinha acontecido, mas também como se tivesse encontrado uma forma de atravessar aquilo sem se perder completamente. Eu me sentia cansada, mas estranhamente firme, porque sei que cada vez que permanecemos, cada vez que não recuamos por vergonha, estamos abrindo uma fresta para que o próximo encontre menos resistência. Aquela pausa forçada no aeroporto foi um lembrete cruel e necessário de que inclusão não acontece em discursos bonitos ou campanhas isoladas, mas em momentos desconfortáveis, quando alguém precisa parar e o resto do mundo é obrigado a lidar com isso. Se essa história te tocou, se você já viveu ou presenciou algo parecido, se em algum momento você já foi a pessoa que precisou parar ou a pessoa que teve que esperar, eu te convido a refletir. Deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe sua experiência, ajude essa conversa a continuar. Se inscreva no canal Ecos do Autismo e compartilhe este vídeo, porque quanto mais essas histórias circulam, mais chances temos de transformar espaços de passagem em lugares minimamente humanos, onde ninguém precise pedir desculpas por existir.